hoje o que eu quero estudar aqui com você é sobre os seus 6 inimigos mais perigosos. Uma visita do autor depois da lição. Napoleão Hill fala sobre esses 6 medos. Ele chama de medo da escassez, medo da morte, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e medo da crítica. O propósito desse estudo é ajudar os leitores do curso a afastar esses inimigos mortais. Observe-se que os 6 inimigos estão atrás da pessoa, de modo que ela não os pode ver facilmente. Então, aqui ele está falando da figura que ele colocou no livro da Lei do Triunfo. Todo ser humano é limitado, até certo ponto, por um ou mais desses medos invisíveis. O primeiro passo a dar para a eliminação de tão perigosos inimigos é descobrir onde e como e de que maneira os adquirimos. Eles conseguem se instalar em nós por meio de 2 formas de hereditariedade. Uma é conhecida por herança física. A outra se denomina herança social. Então aqui ele fala, esses medos eles se instalam na nossa mente através de 2 formas de hereditariedade. A herança física e a herança social. Por meio dela, os terrores, as superstições e crença dos homens que viveram durante as eras de ignorância passaram de uma geração para outra. Estudamos primeiro a parte da hereditariedade física. Antes de tudo, veremos que a natureza foi uma mãe cruel. Da mais baixa à mais alta forma de vida, permitiu que o mais forte dominasse o mais fraco. Formas mais elevadas, e o homem exerce a sua função de domínio sobre todas as formas animais, e até sobre os seus semelhantes. A história completa da evolução é uma cadeia indissolúvel de provas de crueldade e destruição do mais fraco pelo mais forte. Não admira, pois, que as formas mais fracas da vida animal tenham aprendido a temer as mais fortes. A consciência de medo existe em todo o animal. Então, isso é muito importante você entender aqui. A consciência do medo existe em todo o animal. Dessa maneira, grande parte do instinto do medo nos vem através de herança física. Examinemos agora a herança social e vejamos a parte que ela desempenha. O termo herança social refere-se a tudo que nos é ensinado, tudo que aprendemos ou colhemos da observação e das experiências sobre os outros seres vivos. Então aqui ele já fala o que hoje está provado já pela neurociência, que é os neurônios espelhos. A gente aprende quando a gente está observando. Então a gente observa o outro e a gente aprende. Então Napoleão Hill, ele tinha uma inteligência muito acima da média, muito acima da média. Ele estava muito à frente do seu tempo. Pondo de lado quaisquer preconceito ou opiniões que já tenham formado, pelo menos temporariamente, é possível saber a verdade sobre os 6 piores inimigos, começando pelo medo da escassez. É preciso coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade, e uma coragem ainda maior para ouvir essa verdade. O medo da escassez nasce do hábito que o homem adquiriu de exercer o seu poder sobre os seus semelhantes, economicamente. Os animais que têm instinto, mas não o poder de pensar, também procuram dominar uns aos outros fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição e sua maior poderosa arma, o pensamento, não devora seus semelhantes fisicamente. Sentem mais prazer em devorá-los financeiramente. O homem é a tal ponto agressor a esse respeito que quase todos os estados e nações se viram forçados a estabelecer leis, dezenas de leis, para proteger os fracos contra os fortes. Todas as leis são uma demonstração da natureza do homem para procurar dominar aqueles que, dentre os seus semelhantes,
que são mais fracos economicamente. O segundo dos 6 medos básicos que atormentam o homem é o medo da velhice. Esse medo tem 2 causas principais. Primeiro, a ideia de que a velhice possa trazer a escassez. Segundo, os falsos ensinamentos que falam em inferno, em um mundo de fogo depois dessa vida, levando as pessoas a temerem a aproximação da velhice, por suporem que depois dela vem um outro mundo, talvez mais terrível ainda. O terceiro dos 6 medos básicos é o medo da doença. Esse medo nasce tanto da herança física como social, do nascimento até a morte. Há uma luta eterna dentro de cada corpo humano, entre um grupo de células, conhecida como construtor do corpo, e o outro que é destruidor, ou seja, as doenças. A semente do medo nasce no corpo como resultado de um plano cruel da natureza, permitindo que as formas mais fortes das células exerçam pressão sobre a mais fraca. O quarto dos 6 medos básicos é o medo de perder o amor de alguém. Esse medo enche os tribunais de casos de divórcio e de crimes passionais. O quinto dos 6 medos básicos é o medo da crítica. É difícil determinar exatamente onde e como adquiriu o homem esse medo, mas é certo que o adquiriu. O sexto e último dos 6 medos básicos é o mais tremendo de todos, chama-se medo da morte. Por dezenas de milhares de anos, o homem tem se perguntado, até hoje sem resposta, de onde viemos? Para onde vamos? Os mais astuciosos não demoraram em oferecer soluções para a eterna questão, de onde vim e para onde vou depois da morte. Venham até a minha tenda, diz um chefe religioso, irá para o céu depois da morte. O céu passou a ser descrito como um lugar maravilhoso, cujas ruas são pavimentadas de ouro e pedras preciosas. Se não vier a mim, irá diretamente para o inferno, diz o outro. O inferno é então pintado como um lugar de fogo abrasador, onde a vítima sofrerá tormentos eternos. Não admira, pois, que a humanidade tenha medo da morte. Graças às escolas e colégios, os homens vêm descobrindo pouco a pouco os 6 inimigos. A arma mais eficiente para o combate de todos eles é o conhecimento organizado. Ignorância e medo são irmãos gêmeos. Destrua-se a ignorância e a superstição e os 6 medos básicos desaparecerão da natureza humana, dentro de uma geração. Em cada biblioteca pública pode ser encontrado o remédio para os 6 inimigos da humanidade, bastando para isso saber escolher os livros.